Num castelo longínquo cercado por dragões, a batalha explode em guerra. Da fortaleza vista-se uma muralha em ruínas revelando enorme brecha. É o herói Vermouth e seus 4 aliados que invadiram o inferno de Helmut para confrontar o Rei Demônio e já eliminaram 5. Prosseguem o combate contra os seres infernais, faltando apenas 2 reis para vencer. Os oponentes enfurecidos investem no grupo, confiantes em sua vitória. Vermouth, focado, exterminará todos de uma vez por todas. Empunha sua espada e a maneja com destreza, cercado pelas criaturas. Subitamente da espada emana brilho intenso, atingindo todos os presentes. A força é tamanha que os inimigos sucumbem ao impacto. Este é o poderoso Vermouth, o guerreiro que aniquilará os reis demônios. O grupo avança contra os inimigos que se aproximam. Uma mulher veloz corre ao lado dos companheiros. Destemida, sorri para os oponentes que lhe parecem fracos. Afirma que tudo aquilo é insignificante comparado ao seu poder mágico. Em meio à destruição, água, fogo e furacões, a mulher levita usando magia. É a sábia Siena que usará todo o seu poder para derrotar os inimigos. Dentro do castelo, outra guerreira luta usando seus poderes. Junta as mãos emitindo brilho e abençoa a todos. Enquanto se concentra, um monstro à espreita prepara seu ataque. A mulher se defende rapidamente com sua espada sem hesitar. É a doce e leal Denise, sempre pronta para os desafios. Do outro lado, um demônio derrotado jaz no chão. O guerreiro furioso exterminará todos com seu machado gigante. Maneja sua arma com habilidade, atingindo vários de uma só vez. Após o golpe fatal, observa o sangue jorrar. É o valente Monon que sorri com a queda dos inimigos. Monon observa os inimigos quando um jovem passa velozmente. O rapaz, indignado, afirma que ultrapassará Vermouth. Corre sem hesitar para os demônios que o aguardam. Seu entusiasmo aumenta e grita para que abram caminho. Com destreza golpeia vários com sua espada. É o impetuoso Amel que avança furiosamente. Amel observa os demônios derrotados. Sempre invejou Vermouth durante sua jornada no grupo. O considerava seu rival, mas ninguém sabia. Desconfiado, olha ao redor para ter certeza da vitória. Incrédulo com o que vê, começa a gritar. Um tentáculo se aproxima rapidamente de Amel, atingindo-o em cheio no peito antes que ele pudesse reagir. Vermouth, seu companheiro, vira-se ao ouvir o grito de Amel, presenciando o ataque. O impacto do tentáculo causa grande dor a Amel enquanto o monstruoso demônio o observa. O demônio retira o tentáculo, intensificando a dor de Amel, que cai no chão impossibilitado de lutar. O demônio gargalha satisfeito por finalmente ferir Amel e prepara outro ataque com seu tentáculo. Vermouth intervém, desviando o ataque do demônio e parte para o confronto. Com sua espada, Vermouth desfere um golpe poderoso, partindo o demônio ao meio. O sangue do monstro se espalha enquanto Vermouth permanece com a espada em punho e os amigos de Amel correm até ele. Preocupados, os amigos cercam Amel caído no chão após o ataque. Vermouth, vitorioso, comenta que Amel não precisava tê-lo protegido, mas Amel sorri aceitando seu destino. Com arrependimento, Amel lamenta não ter sido honesto com seus companheiros e pede ao líder que derrote os reis demônios. Os dois apertam as mãos, selando a promessa, e Vermouth jura como herói derrotar os reis demônios. Amel sorri aliviado por seu objetivo ser continuado por seus amigos e pede a Denise uma oração. Ele se despede de Monon reconhecendo sua coragem e volta-se para Siena, que chora. Amel declara seu amor por Siena, mas é interrompido por um chute repentino. Um leitor furioso com o livro reage com raiva à cena. A fúria do leitor se repete a cada leitura, sempre inconformado com o final. Ele questiona por que Amel foi o único descrito como estúpido enquanto seus amigos receberam características nobres. O leitor se pergunta por que os amigos não defenderam a honra de Amel. Ele imagina a cena final da vida de Amel e o sofrimento. Mas o leitor entende que eles não poderiam prever o renascimento de Amel com suas memórias intactas. Amel, que morreu há 300 anos na luta contra os reis demônios, renasceu. Ele reflete sobre sua vida passada e observa um quadro na parede. Recorda-se de ter renascido como descendente do herói Vermouth. Em sua nova vida, Amel é Eugene Leonhardt, um adolescente de 13 anos. Eugene lembra que Vermouth teve muitas amantes além de sua esposa e reflete sobre isso. Ele reconhece que Vermouth não era focado em mulheres, mas compreende afinal era humano. A família, reconhecida como a linhagem direta, descendia exclusivamente da esposa principal, enquanto Eugene pertencia a uma família de linhagem secundária. Antes da cerimônia de sucessão, os ramos secundários eram proibidos de utilizar espadas de verdade ou de treinar sua mana. Por esse motivo, Eugene se dedicava ao treino com uma espada de madeira. Ele se mantinha firme em seus treinos, esperando ansiosamente pelo momento em que teria uma espada real. Desafiava seu oponente com toda a energia, movendo a espada com destreza de um lado para o outro. Mesmo de madeira, a arma era incrivelmente afiada e capaz de causar ferimentos. E Eugene demonstrava uma notável habilidade em seu uso. Durante o treino, ele destruiu o boneco que simbolizava seu adversário. Um homem que observava ficou espantado ao assistir o rapaz treinando. Ele perguntou se Eugene tinha quebrado outro equipamento de treino. Eugene se virou, percebendo que quem havia falado era seu pai. O corpo do jovem era robusto e musculoso, semelhante ao de um guerreiro adulto. Ao ver isso, o pai ficou surpreso, dizendo que perderia feio se lutasse contra ele.
O pai observava o filho e percebia que seu físico não combinava com o de uma criança e que seu olhar intenso carecia de inocência. Apesar de ter perdido a mãe ainda pequena, Eugênio jamais se queixara dessa perda. Então ele chutou o que restou do boneco e criticou a qualidade do trabalho do ferreiro. Ele olhou para o pai e sugeriu que dessem uma lição no ferreiro, mas o pai era demasiadamente compassivo. O pai apenas abaixou a cabeça e disse que conversaria com o ferreiro. O dia se aproximava do fim e Eugênio lembrou-se de que a cerimônia de sucessão aconteceria no dia seguinte. Ele recordou que essa era uma tradição insensata que acontecia a cada 10 anos na família Lionheart. Essa cerimônia reunia crianças entre 10 e 15 anos na casa principal, tanto da linhagem direta quanto da secundária. Durante o evento competiam para provar quem era digno de carregar o nome Lionheart. Mas Eugênio sentia-se indignado ao lembrar que a disputa era desigual, já que os descendentes da linhagem secundária não podiam usar espadas reais nem treinar mana. Enquanto isso, o pai refletia sobre o talento excepcional de Eugênio e se perguntava se ele realmente era seu filho. Ele lamentava que se Eugênio não tivesse tanto talento, não sofreria o contraste entre sua capacidade notável e a dura realidade. Nesse instante, Eugênio percebeu a expressão triste do pai e o questionou sobre o motivo. Contudo, permaneceu indiferente quando o pai respondeu que não era nada, concluindo que o pai se culpava por sua própria falta de talento. Então o pai se aproximou de Eugênio colocando ambas as mãos em seus ombros. Ele aconselhou o filho a não competir com as crianças da linhagem direta que haviam desfrutado de vários privilégios. Eugênio apenas sorriu e respondeu que não o faria, mas em pensamento ele afirmava o oposto. Ele tinha plena confiança de que derrotaria os descendentes da linhagem direta, pois todos eles tinham apenas 10 anos. Eugênio observava ao longe seu alvo de treino e se preparava para a ação. Ao avançar, lembrou-se de que na cerimônia haveria 3 crianças da linhagem direta e 6 da secundária. Uma das crianças é filho da primeira esposa, as outras são gêmeos da segunda e há também 2 da linhagem colateral. Eugênio ergue sua espada pronto para mais um dia intenso de treino. Ele empenha toda a sua habilidade e força em cada movimento. Está ansioso para ver o quanto os descendentes do lendário Vermouth são realmente habilidosos. O grande dia finalmente chega e Eugênio se despede do pai e de todos que ficaram em casa. Em sua meditação ele recorda que em sua vida passada como Amel sempre acreditou ser um prodígio. Desde pequeno nunca teve dificuldades para aprender e seu crescimento foi superior ao dos demais. Mas ele lembra da irritação que sentia por Vermouth. Porque Vermouth o considerava fraco e dizia que ele poderia ter se fortalecido mais se tivesse se esforçado. Amel argumentava que já estava dando o máximo possível. E enfatizava que mesmo sendo Vermouth um gênio, ele não deveria esperar o mesmo de todos. Eugênio relembra que por mais habilidoso que se julgasse, Vermouth era o verdadeiro prodígio, reverenciado como o deus da guerra. Ele havia sido um duque do Império Kiel, renunciando ao título para ser um herói até o fim. Eugênio se entristece ao recordar seus antigos companheiros de luta. Siena, jovem audaciosa, foi aceita no Reino Mágico e se tornou a mais jovem maga-chefe da Torre Mágica. Denise, sempre fiel, foi chamada de Santidade pelo Sagrado Império de Yuras. Ao recordar o corajoso Momo, Eugênio mal acredita que ele fundou seu próprio reino. Ouviu dizer que todos viveram bem até o fim. Mas ele se enfurece ao pensar, por que o Rei Demônio ainda vive? Eugênio lembra que Vermouth prometeu que derrotariam todos os Reis Demônios. Mas sua vida terminou no castelo do Rei Demônio do aprisionamento e Vermouth fez uma promessa a ele. Graças a essa promessa, a guerra contra os Reis Demônios cessou e o mundo viveu em paz por 300 anos. Ainda refletindo, Eugênio é interrompido por seu companheiro de viagem, que comenta sobre seu nervosismo. O homem sorri animado e amistoso. E sugere que se Eugênio já está nervoso, a vida na casa principal será um desafio. Mas Eugênio apenas sorri e agradece ao Sr. Gordon pelo conselho. O homem então observa a paisagem e informa que estão entrando nas terras dos Lionhearts. Sr. Gordon comenta orgulhoso que ainda levará um tempo até chegar à mansão principal, o que intriga Eugênio. Eugênio questiona o homem se não é inconveniente o território ser tão vasto, mas Gordon responde que há portais de teletransporte. Eugênio pensa que deveria estar usando esses portais, mas lembra que não tem permissão. Então a caravana segue sua rota até alcançar a mansão principal da família. Por fim, Eugênio desce da carruagem e é recebido por um servo da propriedade. Determinado, o garoto observa a grandiosa propriedade à sua frente. Então ele e o servo avançam lentamente em direção à mansão. Ele analisa tudo ao redor e recorda a cerimônia de boas-vindas. Enquanto caminham, Eugênio observa cada detalhe ao seu redor e as bandeiras hasteadas. Esse é o reino da família Vermouth Lionheart. Mas somente os descendentes diretos podem exibir o emblema do leão no peito. Eugênio pergunta ao Sr. Gordon onde estão os demais parentes. Mas ele informa que Eugênio chegou primeiro. Então o homem leva o garoto até a casa de hóspedes. Lá são recebidos por Nina, jovem que os atenderá durante a estadia. Ela explica que ele deve tocar o sino sempre que precisar de algo. Eugênio senta na cama sentindo-se bem por ter ao menos um servo. Ele pergunta a idade dela e Nina responde que tem 16 anos e acabou de concluir o treinamento. O protagonista imagina que eles pretendem discipliná-lo caso ele cause problemas.
Ele pergunta se a garota sabe quando sua família chega e ela responde que devem estar lá em 4 dias. Ao se levantar, ele pede à serva para lhe mostrar a arena de treino. Ela fica espantada e impressionada com o pedido. Do lado de fora da mansão, dois jovens conversam. Um deles pergunta o nome do recém-chegado. A garota revela em tom confidencial que o nome dele é Eugênio e que tem a mesma idade. Os dois riem do protagonista chamando de caipira do oeste do império. O garoto leva a mão ao nariz e diz que a carruagem dele provavelmente fede a esterco. A irmã se empolga e sugere que os dois punam um novato. O irmão responde que será apenas um aviso amigável e Ciel sorri. Nesse momento, os dois irmãos caminham pela área externa da mansão e Eugênio os observa de seu quarto. Ele fixa o olhar na garota que anda distraída. Ela percebe o olhar e se vira. Eugênio se surpreende pois não esperava que ela o notasse. Ele sai correndo imediatamente. Ciel apenas sorri acreditando que Eugênio está com medo. No centro de treinamento, Eugênio pratica enquanto sua serva observa. Ele ergue a espada de madeira e assume posição de combate. Então ele avança para treinar o próximo golpe. Em seguida retorna à posição inicial. Eugênio nunca relaxou nos treinos em sua vida passada, mas desde que reencarnou tem levado seu corpo ao limite. Ele continua manejando a espada com destreza, praticando cada movimento. Nosso herói não se importa com o treino pesado pois seu corpo suporta bem. Ele agarra a arma com ousadia, lembrando que até feridas leves cicatrizam rapidamente. O protagonista utiliza todas as ferramentas à sua disposição para dar o máximo. Fica admirado pois seu corpo é extraordinário além do que imaginava. E ele inicia novos golpes no treino. A serva observa de longe impressionada. Ela se espanta com sua agilidade mesmo carregando sacos de areia e uma lança. De repente alguém chama a garota e ela se preocupa. São os dois irmãos descendentes diretos que perguntam o que ela está fazendo. Ela fica nervosa e pergunta o motivo de estarem ali. Cian arrogante declara que é ele quem faz as perguntas. Então Eugênio bate com força a lança no chão. E pergunta aos irmãos se não percebem que ela está ali porque ele está treinando com a lança. Em seguida vira-se de costas para o garoto murmurando contra ele. Ao ouvir isso, Cian não acredita que um descendente não legítimo o desafiou. Na mesma hora enche-se de raiva contra o protagonista. E ordena que ele se desculpe imediatamente. Mas Eugênio permanece calmo e pede desculpas como Cian exigiu. Vendo a reação de Eugênio, Cian fica sem saber como responder. Então começa a gritar que Eugênio foi desrespeitoso e deve abaixar a cabeça como sinal de educação. O protagonista responde que tem a mesma idade e sugere que sejam amigos por isso. Mas Cian recusa a ideia e declara que jamais será amigo de alguém como ele. Nesse momento, Ciel lembra o irmão da carruagem que trouxe Eugênio. Então ele ordena que Eugênio limpe a carruagem dizendo que ele a sujou com um cheiro de esterco. Mas Eugênio apenas o encara mostrando desapontamento. Em seguida vira-se para Nina e pergunta se ela é sua serva e ela confirma prontamente. Então ele manda que ela limpe a carruagem. Nina fica assustada mas obedece rapidamente ao pedido. Cian se irrita porque queria que ele mesmo limpasse. Então pergunta por que Eugênio ignora suas ordens sendo ele Cian Lionheart. O protagonista responde calmamente que também é Eugênio Lionheart e que eles se darão bem. Nesse momento a irmã o cumprimenta apresentando-se como Ciel Lionheart. Cian furioso insiste que nunca se dará bem com Eugênio. Ele então nota uma espada ao lado e rapidamente a pega buscando algo diferente. Cheio de raiva desafia Eugênio para um combate. Cian ameaça o protagonista chamando isso de um duelo. Mas Eugênio apenas sorri diante da atitude do garoto. E explica que não se deve usar a palavra duelo de maneira tão imprudente. Pedindo que ele pare de incomodá-lo e vá embora, mas Cian pergunta se ele tem medo. Então o protagonista se sente realmente provocado. Cian confiante diz que Eugênio teme enfrentá-lo. Eugênio responde que não tem medo, apenas não quer duelar ou pedir desculpas. Mas Cian exaltado diz que Eugênio só quer evitar o combate. Eugênio joga os sacos de areia que pesavam em seus braços ao chão. Aceita o desafio e Cian fica confuso com o que eram aqueles pesos. Eugênio pede que o oponente jogue o lenço. Ele se prepara para o duelo sem mostrar animação ou raiva. Joga sua jaqueta de lado. Ao focar em Eugênio, Cian começa a tremer. Pensou que os pesos eram apenas acessórios para parecer mais imponente. O protagonista continua se preparando, ajustando sua lança. Foi Cian que o desafiou e se desistir agora a irmã o ridicularizará para sempre. Para recuperar a honra ele precisa ensinar uma lição ao novato. Então oficialmente desafia Eugênio Lionheart para um duelo. Eugênio termina de se preparar removendo todos os pesos de areia. Ele encara seu oponente e aceita o desafio. Mas Ciel começa a se preocupar com o que está presenciando. Eugênio acerta o peito de Cian com um único golpe. Não dá tempo para ele reagir e é lançado para longe. O protagonista se mantém seguro sem a intenção de ferir o oponente. Conclui o golpe arremessando para longe. Com expressão tranquila declara que venceu o duelo. Ciel corre preocupada para verificar o estado do irmão. Os olhos dela revelam ira, mas Cian está muito machucado. E começa a vomitar na frente de todos ali presentes. Nesse instante Ciel se volta para Eugênio decidida a confrontá-lo.
Ela afirma que o que aconteceu foi injusto e que o duelo não teve nenhuma honra. Eugênie pergunta o que exatamente foi injusto, lembrando que o duelo começou assim que Cian lançou o lenço. Ela admite que talvez seja verdade, mas questiona se ele treinou Mana. Ele responde que não, pois a linhagem secundária não treina Mana antes da direta, mas Ciel não acredita. Ela diz que o ataque foi tão rápido que mesmo que seu irmão tivesse tentado reagir não conseguiria. Eugênie fica satisfeito com a informação e apenas sorri. Aproveita para dizer que os olhos dela servem para mais do que só enfeite. Ciel não gosta do comentário e diz que o rapaz é muito rude. Eugênie explica que seu irmão lutou como alguém sem nenhuma prática de combate. Mas em pensamento ele considera a possibilidade de Cian melhorar no futuro. Nesse momento Cian tenta se levantar murmurando contra Eugênie. Ele reclama que os truques do novato são banais. Eugênie conclui que os irmãos dizem as mesmas coisas, talvez por serem gêmeos. Cian ainda tenta se recompor sem acreditar no que ouviu do novato. Eugênie se aproxima e diz que, sendo da honrada linhagem direta dos Lyonheart, ele deve admitir a derrota. Cian olha para o lado hesitando por um instante. Enquanto pensa no que fará, Eugênie se pergunta se isso poderá complicá-lo. De repente um homem chega furioso ao local chamando pelo jovem mestre. Ele avalia a situação e o estado de Cian. Eugênie nota que o homem não usa o emblema do leão, mas aparenta ser bem treinado. Cian, com os olhos cheios de lágrimas, reconhece o homem como Ezar. Ele o abraça chorando e dizendo que perdeu para um caipira. Cian, desesperado, confessa que desafiou o garoto para um duelo e acabou derrotado. Ezar questiona o motivo dele ter feito isso enfrentando o novato recém-chegado. Então ele olha para Eugênie analisando-o cuidadosamente, e diz que lamenta pela apresentação tardia, pois é o responsável por instruir o jovem mestre Cian. Nesse momento Eugênie se apresenta dizendo que veio da província de Gidol. O homem então afirma que conhece a região onde fica a casa do Sr. Gerard e Eugênie confirma que é seu pai. Ezar observa o novato querendo saber o que ocorreu ali. Eugênie prontamente explica que Cian o provocou primeiro e insultou seu pai. Cian se enfurece, mas Eugênie diz que o insulto foi ao questionar se ele aprenderá honra com o pai. E que não insultou apenas ele, mas também o pai, então não havia razão para recusar o duelo. Ezar para por um instante e reconhece que o motivo é justo. Ele conduz o jovem mestre Cian para cuidar dos ferimentos. O homem então se despede de Eugênie junto com os dois irmãos gêmeos. O protagonista também se despede com expressão tranquila. Chega finalmente o horário do almoço e Eugênie aproveita os pratos que o palácio oferece. Então sua serva Nina chega para lhe informar algo. Ela avisa que seus outros irmãos chegarão no próximo dia à tarde e outros ainda à noite. O protagonista reflete que estão se reunindo mais rápido do que esperava para a cerimônia de continuação de linhagem oficial. Quando termina a refeição, Eugênie decide dar uma volta. Ele observa toda a estrutura do palácio enquanto caminha ao ar livre. Nosso herói está decidido a superar todos os descendentes de Vermouth a partir de agora. Mas destaca que não é como se quisesse realmente ser um descendente deles. Ele apenas quer derrotar a todos e provar seu valor. Em outro momento, Cian é convocado ao Palácio Real. Uma mulher está diante dele e ele permanece com uma expressão desapontada. Essa é a segunda esposa da linhagem direta, Anisila, que canta sobre o ocorrido. Ezar confirma que Cian desafiou o novato da linhagem secundária e foi derrotado. Então a mulher chama o filho amigavelmente. Ele obedece prontamente e se aproxima dela. A mulher atinge seu peito com força considerável. Ela questiona se não basta ter perdido, mas ainda perdeu com apenas um golpe. Quando Cian reclama da dor, sua mãe o manda calar. Ela chama seu orientador Ezar e pergunta se ele tem certeza de que o garoto nunca treinou Mana. Ezar confirma dizendo que Eugênie não possui traço algum de Mana. A mulher não se contenta e chama a filha para contar como o irmão perdeu. A garota diz que no início Eugênie avançou com a lança, surpreendendo seu irmão, que tentou recuar, mas a lança de Eugênie foi mais rápida. A mulher parece preocupada e decepcionada com a derrota de seu filho para um descendente secundário. Cian permanece cabisbaixo, triste e envergonhado pelo ocorrido. Ele implora pela piedade de sua mãe, temendo o que pode vir. Mas Anisila se enfurece e o esbofeteia. Ela está indignada que ele tenha desafiado alguém para um duelo e perdido diante de pessoas que considera inferiores. A mulher grita irritada, preocupada que o pai de Cian e outros zombem dela. Desesperado, Cian pede desculpas suplicando perdão. Mas ela chama Ezar, que prontamente atende. Ela diz que gostaria de resolver isso ela mesma, mas como ele é um cavaleiro favorecido pelo marido, ordena que ele treine seu filho. E instrui que o leve imediatamente. Cian sai arrasado, chorando enquanto é conduzido ao treinamento por Ezar. Enquanto eles vão, a mulher os observa até que a porta se fecha. Ela então abre seu leque e leva-o ao rosto, suspirando por um instante. Ela está abalada e profundamente decepcionada com o filho. Mas olha para a filha e dá algumas instruções. Pergunta novamente sobre o novato e ordena que a filha fique próxima dele. Ciel não entende o pedido, mas Anisila acredita que ele já é forte o suficiente para superar Cian. Enquanto isso, ela planeja eliminar o garoto, mas sabe que seria a principal suspeita. Pois na família Lyonheart, se ocorre um homicídio, os guardiões do código familiar aparecem.
E como deve evitar isso a qualquer custo, pede que a filha fique perto do garoto. A filha inocente diz que também quer conhecê-lo e pretende se tornar sua amiga. Anizila apenas sorri amigavelmente para a filha. No dia seguinte, os 3 herdeiros das linhagens secundárias chegam, Deacon, Hansa e Juiz. Por isso Eugênio segue em sua corrida. Ele não desiste e continua seu treinamento dia após dia. De repente sua serva Nina chega para trazer uma notícia. Ela avisa que os outros herdeiros chegaram e Eugênio conclui que vieram cedo. Mas Nina, preocupada, informa que o chefe da família também veio. Nesse instante Eugênio hesita e fica um pouco inquieto. E Nina, alarmada, diz que ele deve saudar o chefe, mas primeiro precisa trocar de roupa. Mas o garoto se atrasa e decide que é melhor ir como está. Na área externa do palácio, oficiais e outros aguardam pelo chefe. O protagonista apenas observa enquanto os demais parecem preocupados. Ao lado de Cian e Ciel está a segunda esposa, Anizila. À frente dela está Teonisa, esposa leal, com seu filho ao lado. O garoto é o primogênito da linhagem direta e primeiro na linha de sucessão. Seu nome é Iodion Earte. Finalmente a cavalaria se aproxima do palácio. Os 2 homens seguem até a entrada principal. O primeiro é Gilad Lionheart. Logo atrás vem seu irmão mais novo, Gion. Iod parece desanimado com a situação, mas Gilad admira o quanto o filho cresceu e pergunta se suas habilidades evoluíram. Iod, com a voz trêmula, diz que faz o possível para atender às expectativas do pai. Então ele observa o garoto e ergue a cabeça para olhar sua mãe. Ele vê todos ali observando sua segunda esposa. Então cumprimenta seus filhos gêmeos, que dizem ter sentido falta do pai. Gilad também saúda seu irmão Gilford e observa a família. Ele lamenta por não estar presente para celebrar a chegada do filho. Mas Gilford, nervoso, pede ao irmão que não se preocupe enquanto sua esposa abaixa a cabeça em reverência. Finalmente ele se aproxima das crianças da linhagem secundária. Ele olha para eles e declara que terão uma refeição juntos. E também discutirão sobre a cerimônia de sucessão da linhagem. Pouco depois todos estão reunidos à mesa. De um lado está Gilad com os filhos da linhagem direta. Do outro estão os filhos da linhagem secundária. Junto deles estão Gargiz e Dizaira. O protagonista nota que os 2 vieram com o chefe usando o portal de teletransporte. Ele se pergunta quem é a pessoa diferente entre eles, já que pensava que o jantar era apenas para crianças e família. Ciel também nota um novo rosto à mesa. Ela pergunta ao pai quem é o convidado que trouxe. O pai responde que planejava contar a todos mais tarde, mas o rapaz se levanta. Eugênio apenas observa tomando sua xícara de chá. O rapaz animado se apresenta como Loberian e diz que pertence à Torre Vermelha. Os 2 que vieram com o chefe se surpreendem com a revelação. Os filhos da linhagem secundária também ficam espantados. O filho da segunda esposa fica nervoso e Eugênio não consegue segurar e quase cospe o chá. Ele se curva e tenta se recompor por um momento. Loberian se preocupa, mas Eugênio diz que está bem. Ele se lembra que o mestre da Torre Vermelha é discípulo de Siena. Há 300 anos Siena se tornou a mestre de torre mais jovem de Aroten e reformulou totalmente os textos sobre fundamentos mágicos. Ela continuou a guiar e ensinar estudantes de outras torres e até foi mentora dos mestres. Assim, os mestres das Torres Vermelha e Verde ainda veem Siena como a grã-mestra. Eugênio se admira, pois nunca imaginou encontrar alguém ligado aos antigos companheiros. Nesse instante Gilad se volta para Eugênio e o garoto se assusta com o início da conversa. O homem diz que soube que seu filho insultou o garoto e seu pai. Nesse momento Cian se sente envergonhado e teme o que pode acontecer. Eugênio confirma que é verdade, mas garante que não guarda rancor. Mas o pai completa que isso é porque ele venceu o duelo. A protagonista comenta que se ele fosse tão fraco a ponto de não poder defender sua honra, então deveria suportar a vergonha. O homem sorri e afirma que ela se mostrou melhor que seu filho. Cian está profundamente envergonhado e triste com toda a situação. Seu pai expressa desapontamento por ele hesitar e sentir vergonha de sua derrota. Mas o garoto nada responde, mantendo a cabeça baixa. Gilad lembra que o duelo começou com um insulto de Cian, que ainda assim não pediu desculpas a Eugênio. Cian tenta se justificar, mas seu pai o interrompe. Diz que ele carrega o nome dos Lionheart e precisa aprender a respeitar tanto a si mesmo quanto seu oponente. Ainda tremendo e com medo, ele se volta para Eugênio. Por fim consegue pedir desculpas, mesmo que ainda furioso por dentro. Eugênio duvida que o pedido de desculpas seja sincero. Gilad confirma o nome do pai de Eugênio, Gerard, e se desculpa por não conhecê-lo. Eugênio responde que é compreensível, pois sua família vive em um lugar isolado. O pai pergunta quem o ensinou e ele responde que seu pai ensinou o básico e o restante aprendeu sozinho. Uma das filhas se mostra impressionada ao ouvir a resposta de Eugênio. Outro descendente secundário também expressa surpresa sem acreditar que ele derrotou Cian tão facilmente. Gilad apenas sorri e comenta que esta cerimônia será interessante de assistir. Nesse momento as servas trazem o jantar. Elas começam a servir a mesa. Os pratos são preparados com o máximo de requinte. Gilad convida todos a aproveitarem a refeição. A lua ilumina o céu noturno. E após todos terminarem, as servas recolhem a prataria. Todos os filhos diretos e secundários estão ao lado do pai.
Gilad explica que organizou o evento para falar sobre a cerimônia de sucessão. Todos os descendentes ficam preocupados, mas Eugênia apenas observa com atenção. O pai declara que considera os métodos tradicionais da cerimônia extremamente injustos, porque os descendentes diretos podem treinar com mana e usar armas reais enquanto os secundários não têm esse direito. O filho da esposa fiel ouve nervoso as palavras do pai. Gilad continua dizendo que deseja avaliar o potencial de todos os descendentes, não apenas dos diretos. Eugênia abaixa a cabeça lembrando-se de seu antigo companheiro de batalha Vermouth, e considera que seu descendente é um homem mais gentil do que ele. O pai então explica que por isso trouxe a ajuda de alguém externo para a cerimônia. Nesse instante o convidado estala os dedos e algo acontece. Um holograma aparece no centro da mesa deixando todos surpresos. O convidado explica que na cerimônia eles enfrentarão um labirinto que ele criou onde precisarão derrotar um monstro central. Cada um entrará por uma entrada diferente e enfrentará várias armadilhas até o fim. Mas ele lembra que tudo será ilusório criado por magia. Assim será uma aventura cheia de ação. Eugênia fica satisfeito ao perceber que o mestre usará uma mistura de invocação e controle mental avançado. O homem continua explicando que se alguém derrotar o chefe, a cerimônia terminará e os pontos serão distribuídos conforme a contribuição de cada um. Nesse momento um dos filhos fica preocupado e pergunta o que acontece se não conseguirem sair do labirinto. O mestre explica que tudo ficará bem, mas se preferirem podem ficar na entrada embora isso não lhes garanta pontos. O protagonista questiona qual será a recompensa para quem derrotar o chefe. O chefe da família apenas sorri ao lembrar da premiação. Ele responde que permitirá que o vencedor escolha um tesouro da câmara subterrânea da família. Nessa hora os olhos de Eugênia brilham com a perspectiva. Pouco tempo depois o protagonista caminha pelos corredores do palácio. Ele tem certeza de que sairá vitorioso na cerimônia e já imagina a recompensa que escolherá. De repente ele vê algo à frente e para por um instante. São dois descendentes que estavam com ele no jantar com o chefe. Ambos olham fixamente para o protagonista com um ar intimidador. O homem pergunta se Eugênia realmente venceu um duelo contra Xian Lianyart. Eugênia responde que é verdade. E então vira as costas para os dois. O homem tenta continuar a conversa, mas Eugênia não dá abertura. Os dois ficam confusos sem entender a reação. Ainda é noite no palácio e Eugênia já está treinando novamente. Ele maneja sua espada com precisão de um lado para o outro. A cada golpe sente-se mais confiante. E está seguro de que conseguirá vencer o grande desafio. Quando está prestes a realizar o próximo golpe, percebe alguém o observando. São os mesmos descendentes que tentaram falar com ele antes. Ele para os observa curioso com a presença deles ali. O homem começa a caminhar em sua direção. Ele para em frente ao protagonista em silêncio. De repente tira a camisa e a joga para longe. Ele suspira como se estivesse se preparando para um combate. Então exibe seus músculos para Eugênia. O homem permanece à frente de Eugênia exibindo seus músculos, deixando-o sem reação. Eugênia apenas pergunta se o homem enlouqueceu. O homem bate no peito e diz que Eugênia pode tocar, mas ele recusa educadamente. O homem prossegue revelando que sua família possui uma fórmula secreta para o crescimento muscular. Ele afirma que essa fórmula acelera o desenvolvimento muscular com o treino sem efeitos colaterais. Pergunta se Eugênia está interessado, mas ele o confronta. Nesse momento a mulher interrompe a conversa e diz que a fórmula faz crescer barba. Ela pergunta por que Eugênia usa uma espada de madeira agora se usou uma lança contra Xian. Ele responde que usa ambas as armas e a mulher pergunta se ele domina qualquer arma. Ela então joga uma lança para ele. Ele rapidamente a pega no ar. Ela o desafia dizendo que sua especialidade é a lança. O protagonista para um momento e percebe que a mulher parece mais fácil de lidar do que seu companheiro. Mas ele está curioso para conhecer as habilidades deles e aceita o desafio. Os dois se preparam para o combate. O homem se coloca entre eles afirmando que será o juiz. Ele diz que o duelo deve ser justo. Nesse momento Eugênia percebe que ele fala como Molon e se pergunta se poderia ser seu descendente. O homem declara que dará a partida para o duelo. A mulher está confiante acreditando que Eugênia não conseguirá manejar a lança. Ela está decidida a provar que não é tão simples usar essa arma. Seu companheiro então ordena o início do duelo. Imediatamente a mulher avança para atacar, mas ela se surpreende com o que vê. Eugênia também parte para avançar contra ela. A mulher hesita um instante diante de seu adversário. Ele está seguro e mantém a guarda firme. E logo pergunta o que ela está esperando, convidando-a para a batalha. Com isso cresce dentro dela um furor que a faz querer vencer. Ela dá o seu grito e rapidamente aponta sua lança para Eugênia. As duas armas se tocam e ninguém é atingido no primeiro ataque. O protagonista avança e tenta atingir a mulher, mas ela consegue desviar do seu ataque com rapidez, apesar de ter a sua lança atingida novamente pelo seu oponente. Ao perceber que ele consegue manusear lança, sua fúria cresce, e ela dá vários golpes contra o protagonista, que defende com maestria. Ele reconhece que o talento da garota é excepcional e que ela tem um grande potencial de crescimento, mas segue confiante porque ela ainda não é pária para ele.
Nesse momento a garota lança mais um golpe contra o protagonista, mas ele se defende. E para por um instante pergunta como ela não consegue nem arranhá-lo. Está furiosa porque o protagonista consegue bloquear todos os seus ataques sem sair do lugar. E parte novamente na certeza de que irá conseguir atingi-lo agora. Mas como das outras vezes ele bloqueia novamente o ataque, o protagonista não usa muita força para conseguir se defender da mulher. Ela se move rapidamente enquanto o protagonista está se defendendo, e decide atingi-lo por outro lado. Então a garota parte em direção ao seu oponente. Mas ele decide usar apenas os seus pés como defesa. E pisa na lança da mulher. Ele finalmente consegue prender a arma da sua adversária de duelo. Ela fica furiosa e tenta a todo custo puxar a sua lança de volta. Mas nesse momento ela percebe que a lança de Eugênie já está apontada contra ela. Ao longe o seu companheiro apenas observa a luta. E declara que a vitória desse duelo é de Eugênie Leonhardt. Em outro momento o homem bombado aparece de repente dizendo que precisam combinar as suas forças. Eugênie ainda está dormindo e fica atordoado com a situação. E pergunta se aquele cara o acordou só para dizer isso. Mas o homem afirma que quer ouvir a resposta do protagonista. E ele explica que todos eles vão ter entradas diferentes e não é possível combinar as suas forças. O homem explica que o destino é o mesmo e que até os gêmeos da família principal vão tentar combinar as suas forças também. O protagonista entende e pergunta se eles vão se juntar no centro para lutar contra o chefão, mas afirma que tem certeza que consegue derrotar o chefão sozinho. A garota está ao lado apenas observando o que está acontecendo. Ela disse que o protagonista é forte e se ele ajudar eles vão conseguir derrotar o chefão. Eugênie então pergunta por que ela quer derrotar ele tanto assim. E ela revela que a linhagem colateral nunca vence ao lutar contra a linhagem direta, mas diz que eles têm uma chance dessa vez se conseguirem lutar juntos. E pergunta se o protagonista não quer derrotar a linhagem direta. Ele para por um instante e pensa sobre a proposta. Enquanto isso Anisilia está em outro local do palácio observando pela janela. Ele nota que o mestre da Torre Vermelha de Arotian foi chamado e que pode aceitar Iod como discípulo. Ela lembra que desde pequeno Iod sempre gostou de ler e tinha interesse por magia também. Se ele se tornar aprendiz do mestre da Torre Vermelha isso daria tempo para Cian e Ciel amadurecerem para a sucessão. Mas a cerimônia de sucessão é uma complicação no momento. Os filhos de Anisila terão para sempre a marca de serem da segunda esposa. Ela se enfurece ao lembrar que seu filho foi derrotado por uma criança da linhagem secundária. Ela imagina o que acontecerá se Eugênie vencer o labirinto primeiro. Se seu talento for tão impressionante a ponto de humilhar a linhagem direta, a derrota de Cian pode ser esquecida. 3 dias depois a cerimônia de sucessão finalmente começa. O mestre da Torre Vermelha inicia o procedimento mágico. Ele invoca um poder e lança sobre os descendentes. Os gêmeos recebem o seu. E os descendentes secundários também recebem cada um seu fragmento de poder. O mestre explica que devem moldar a luz enquanto visualizam as armas em suas mentes. Eles estão um pouco desajeitados, mas obedecem ao que ele ordena. Ciel é a primeira a evoluir sua ferramenta, e se surpreende ao ver uma espada surgir em suas mãos. Ela começa a balançar a arma de um lado para o outro. A jovem pergunta ao mestre o que acontece se ela quebrar e ele explica que sendo feita de magia não pode ser destruída. Ela pergunta se pode criar um animal, mas o mestre diz que não é possível criar seres vivos. Nesse momento Iod pergunta por que não podem criar vida. O mestre responde que a criação de vida é um dom único reservado apenas a seres vivos. Iod ainda está ajustando sua ferramenta quando vê algo impressionante à frente. O descendente musculoso criou uma arma gigante. Ele explica que é o tipo de espada que usava em casa, mas essa é uma verdadeira espada mágica. Sua companheira finalizou sua ferramenta e recebeu uma grande lança. Cian também termina e consegue uma espada brilhante. Iod, um pouco desanimado e inseguro, também recebe uma espada. Os demais descendentes secundários recebem espadas brilhantes. Mas Eugênie consegue criar uma espada e um escudo. Nesse momento Ciel se volta para o protagonista e pergunta o que ele fará se a encontrar no labirinto. Ela pergunta se ele teria coragem de lutar contra ela. Eugênie então pergunta ao chefe da família se tem permissão para lutar e ele confirma. Mas ressalta que na cerimônia julgamento rápido e cooperação também são fundamentais, pois são uma família. Quando ele diz isso, Ciel olha fixamente para Eugênie. Ela parece bastante interessada e até encantada por ele. Eugênie percebe e se sente desconfortável com isso. Enquanto isso, o mestre nota que todos criaram suas armas e oferece um colar para o pescoço. Ele entrega um para cada um dos descendentes. Explica que o colar está conectado à consciência de cada um e se sentirem muito estresse o colar reagirá. Se isso ocorrer, ele julgará como uma situação perigosa e intervirá. Eugênie percebe que esse colar serve como um mecanismo de segurança. O mestre diz que se acharem que não vão conseguir vencer o labirinto, basta tocar na gema do colar e pedir ajuda. Por fim, convida todos a entrarem juntos na caverna. Ele explica que embora estejam entrando pelo mesmo portal, seguirão caminhos diferentes. Então os descendentes prosseguem em direção ao portal.
Antes de entrar no portal, Ciel fala para ele tomar cuidado, e o protagonista corre em direção à sua grande missão. E finalmente chega ao outro lado do portal. Ele está sozinho em um corredor longo e escuro. E se lembra que em sua vida passada explorou tantos labirintos que chegou a enjoar deles. O protagonista olha para cima e percebe que o telhado está bloqueado, e rapidamente balança sua espada, e atinge a parede que está bem ao seu lado. Percebendo que é difícil usar uma arma de longo alcance por causa do espaço apertado, foi por esse motivo que ele escolheu a espada e o escudo para reagir à maioria das situações. Ele está determinado a vencer, já que esse labirinto foi feito para crianças e deve ter uma dificuldade fácil, e assim segue caminhando em direção ao centro do labirinto. Enquanto isso, em outro lado do portal, pequenos monstros começam a atacar. O descendente fica desesperado com a quantidade e balança sua espada sem parar, mas não consegue se livrar dos pequenos monstros e rapidamente pede por ajuda como o mestre ensinou. Nesse mesmo momento, o mestre da Torre Vermelha vem para salvar. Rapidamente o leva embora do labirinto. E após 1 hora do início da cerimônia, 3 pessoas já falharam. O mestre da Torre Vermelha e o chefe da família os observam de longe. E o pai manda irem descansar. Eles saem tristes e chorando por terem falhado nessa missão. Enquanto isso, o chefe da família e o mestre da Torre Vermelha observam os participantes ativos. Eles estão atentos e analisam cada movimento dos descendentes. De um lado está o filho musculoso. Ele encontra com duendes e rapidamente parte para abater-los. O garoto está focado e se concentra para usar a sua espada. Ele se prepara para lançar, mas a espada é muito grande e bate contra a parede. Os duendes observam e ficam apenas rindo contra ele. Mas a fúria do descendente aumenta e ele solta um grito estrondoso. E mais uma vez tenta usar o seu espadão, mas ela novamente bate contra a parede. O garoto fica desesperado e começa a balançar a espada desesperadamente de um lado para o outro. Ele continua e não desiste até derrotar todos os duendes. O mestre e o chefe observam que ele é desajeitado, mas está aguentando firme. Em outro corredor está Desire, a companheira de Gargis. Enquanto prossegue em sua missão, ela encontra vários monstros pequenos. A sua lança com habilidade para enfrentá-los. Ela ataca os slimes e consegue explodir alguns. Desire analisa e percebe que é difícil lutar com um slime usando arma branca e procura oportunidade para escapar. Ela corre enquanto os limites vêm em sua direção. A garota é ágil e astuta e está focada em passar pelo labirinto e evitar combate se possível. Cian também está caminhando por outro lado do labirinto. Ele por um instante observa o longo corredor escuro. Ele se lembra que a sua mãe deu o mapa do labirinto antes da cerimônia começar. Então o garoto encontra uma pedrinha no chão e a lança em direção ao corredor escuro. Assim novas armadilhas são acionadas e ele consegue observar de longe. Ele passa sem preocupação, pois elas já foram ativadas. Cian é muito receoso e isso faz com que ele evite as armadilhas. Do outro lado, Ciel se encontrou com um duende. O monstro tem uma espada nas mãos e ameaça enfrentar a garota. Mas ela rapidamente consegue se desviar de todos os seus golpes. E rapidamente contra-ataca o pequeno monstro, fazendo com que ele exploda e soma de sua presença. E rapidamente sai correndo em direção ao centro do labirinto, satisfeita por ter derrotado o doente. Mas se admira quando percebe que esse caminho era sem saída e decide voltar para onde estava. Ciel se move rapidamente, mas ela não é madura o suficiente e às vezes age de maneira infantil. Enquanto isso, Yod também está enfrentando um duende. O pequeno monstro olha para o garoto com um olhar desafiador. Mas Yod acha aquilo incrível, pois percebe que é um monstro feito de magia. Nesse momento, o duende corre em sua direção para o atacar. O monstro ataca com sua espada, mas Yod consegue se defender. E rapidamente contra-ataca, atingindo o monstro. Assim ele é destruído imediatamente. Yod, encantado com o que acabou de ver. O mestre da Torre Vermelha observa o garoto e nota que ele parece ter interesse em magia. O chefe da família confirma e explica que chegou a trazer um professor de magia da capital, mas o garoto recusou aprender. O mestre fica intrigado e pergunta a razão disso. O chefe responde que o garoto sente que deve se tornar o próximo líder da família por causa da mãe, já que a magia não é valorizada. O mestre comenta que a magia tem infinitas possibilidades, mas o caminho é árduo. O chefe comenta que se o filho ainda tiver paixão pela magia, ele poderá ser seu discípulo. O mestre da Torre Vermelha avisa que não pode fazer promessas. Mas o pai apenas quer que o filho siga seus próprios sonhos. Pois em vez de idolatrar Vermouth, Yoda admira a sábia Siena. O mestre concorda e diz que também sempre preferiu a história de Siena, pois ela inventava novos feitiços nos momentos de perigo. O chefe revela que também leu essa história várias vezes quando era criança, mas seu personagem favorito era outro. O mestre fica curioso e pergunta quem ele mais admirava. O homem sorri recordando-se do personagem preferido e se prepara para contar. No entanto, ele percebe algo acontecendo no labirinto. Eugênio está frente a frente com um imenso monstro. Ele olha para o gigante observando sua força e imponência. O monstro não hesita e avança para enfrentar o adversário.
mas o protagonista desvia rapidamente de seu ataque. O soco do monstro é tão forte que ao golpear o chão racha. Eles iniciam a luta e Eugênio enfrenta com movimentos rápidos e precisos. O mestre da Torre Vermelha fica impressionado e o chefe da família fica sem palavras. Ao observar o descendente lutando, ele admira a precisão dos movimentos de Eugênio. O protagonista acerta o monstro com habilidade e não é atingido nenhuma vez. Um descendente secundário é Eugênio Lionheart. O monstro era muito maior, mas Eugênio conseguiu vencê-lo. Finalmente o temível monstro desaparece do labirinto enquanto Eugênio sai caminhando com tranquilidade. O mestre e o chefe da família observam o garoto em silêncio. Gilad admira a calma do jovem que neutralizou o troll com tanta cautela. Mas o mestre comenta que o troll não foi criado para lutar, mas sim como uma armadilha para que eles escapem. O chefe explica que embora o garoto seja jovem, ele pode ter um talento nato. O mestre desconfiado pergunta se o chefe sabe como esses garotos são descritos. Eles são na verdade chamados de verdadeiros gênios. Mais uma vez o troll reaparece em ação. Agora ele está diante de Gargis. O monstro aplica um golpe e o derruba rapidamente. Mas Gargis consegue se equilibrar e se levantar. Ele já foi atingido várias vezes por flechas e tenta enfrentar o gigante troll. A fúria de Gargis aumenta a cada novo golpe que recebe. Ele corre em direção ao troll que está pronto para revidar. Infelizmente ele não consegue acertar o monstro nenhuma vez. O troll tenta esmagá-lo para encerrar a luta de uma vez. Um golpe certeiro Gargis o fere nos pés, fazendo com que ele seja lançado para longe. O monstro não pode acreditar quando percebe que o garoto está escalando seu corpo para atingir a sua cabeça. Ele chega no alto e dá um golpe certeiro no monstro. E consegue atingir o seu coração, fazendo com que ele grite de forma desesperada. Agora as suas forças estão se acabando de vez. E Gargis leva o seu espadão ainda mais fundo no centro de seu coração. Ele está decidido a acabar de vez com o troll gigante. O descendente está furioso e dá um grito de vitória por enfrentar o troll. Quando o monstro desaparece pela derrota, Gargis doa ao chão. O homem está um pouco fraco e tenta recuperar as suas energias. O troll conseguiu cortar os seus músculos e até mesmo quebrou suas costelas. Então Gargis continua sua missão, imaginando que os outros descendentes devem estar tão feridos quanto ele. Mas ele não aguenta dar nenhum passo a mais na sua frente e cai ao chão. Agora é a vez de se enfrentar o grande troll. Ele fica apavorado quando vê o monstro gigante que está diante dele. Então deduz que esse grande monstro não foi colocado ali para ser derrotado. Do garoto lança pedra para longe, o troll percebe a sua presença. E fica furioso, mas o garoto sai correndo imediatamente. Ele está contente porque conseguiu descobrir qual é a finalidade do monstro. E ainda continua correndo com a sua espada nas mãos. Mas é avistado por sua irmã Ciel no meio do caminho. Garoto a reconhece e chama pelo seu nome. Eles analisam a situação e percebem que podem estar próximos do centro do labirinto. Ciel está animado e diz que enquanto a irmã o seguir, ela não vai se perder. Ele está decidido a recuperar a sua reputação após a humilhação que sofreu dias atrás. Enquanto caminham, Ciel chama pelo seu irmão. E pergunta se ali pode ter qualquer monstro, já que o labirinto é uma ilusão. E pergunta se poderá ter até mesmo fantasmas naquele lugar. Nesse momento, Cian treme na base, provavelmente porque tem medo de fantasmas. A irmã sabe desse segredo e tentou desestabilizar o seu irmão. Mas ele afirma que não importa o que apareça, ele sempre vai defendê-la. O garoto não percebe que enquanto ele está falando, alguém está espreitando a porta. Mas quando consegue perceber, ele leva um susto. Não é nenhum monstro, mas na verdade é outra descendente que se encontrou com eles. Cian se irrita com Desire e pergunta como ela usa o assustar. Mas a garota fala que ele a assustou mais ainda porque gritou do nada. Cian pergunta por que ela está ferida e a garota diz que caiu em uma armadilha. Desire lamenta consigo mesma por falhar em sua primeira emboscada. E simplesmente sai da presença dos irmãos gêmeos. Ciel percebe e grita para o seu irmão avisando que ela está fugindo. Cian se enfurece e percebe que por causa dela acabou fazendo o papel de tolo novamente. E chama a sua irmã para segui-la, pois não irá perdoar a garota. Os dois partem em direção a Desire, que foge deles continuamente. A garota está correndo, mas acredita que nunca vai ganhar contra eles dois, se perguntando onde está o seu companheiro. Mas Gargis ainda permanece ao chão sem forças para se levantar após derrotar o troll. De repente os pés de Desire começam a se desequilibrar. Ela percebe que caiu em uma nova armadilha. Então acelera os passos para não cair junto com os blocos. Finalmente ela consegue escapar dessa armadilha e passar ilesa. Os dois irmãos gêmeos seguem atrás dela. Mas Cian percebe que o chão caiu e que o outro lado está bem longe. Mas ele está decidido a não dar a volta pelo outro lado. E lembra que tem uma carta na manga que estava guardando para o chefão, mas não tem outra escolha. Cian decide usar a sua mana. Então ele invocaria a mana e corre ainda mais rapidamente. Nem mesmo Ciel consegue acompanhar os seus passos largos.
Ele pula pelo precipício e consegue alcançar o outro lado. Grita para que a sua irmã também pule, pois ele vai pegá-la do outro lado. Xian obedece aos comandos do seu irmão e invocar a sua mana para pular mais longe. Finalmente consegue alcançar o outro lado sem a ajuda de Xian. O garoto se admira da sua irmã mais nova e de como ela é habilidosa. Xian convida sua irmã para continuar a perseguição contra Desire. E enquanto eles estão correndo, conseguem finalmente chegar no centro do labirinto. E para por um instante quando observam o chefão que está em sua frente. Mas Eugene já está lá e pergunta por que os três chegaram juntos ao final. Xian fica confuso e pergunta o que o garoto está fazendo ali e ele responde que estava esperando, dizendo que estava curioso para ver que inteligência artificial chegar primeiro. Xian está confuso e pergunta o que ele estava esperando. Ciel confirma o óbvio de que ele foi a primeira pessoa a chegar. Desire pergunta se ele aceitou a proposta de fazer um time com ela e Gargiz ao esperá-los. Na verdade ele não havia nem pensado sobre isso, mas diz que vai deixar atenção para ela. Eugene diz que pode lutar com o chefão sozinho, mas não seria justo para aqueles que lutaram tanto para chegar ali. Xian se enfureceu com a ousadia do protagonista. Eugene afirma que o chefão não vai atacar imediatamente e que agora ele está em repouso. E ordena que todos vão ter a oportunidade de atacar o chefão por ordem de chegada. Desire fica apavorada com a possibilidade de atacar o chefão sozinho. Mas Eugene percebe que ela se machucou e diz que ela pode desistir se achar que não consegue vencer. Mas a garota não está disposta a deixar tudo para trás. Então decide lutar contra o chefão de uma vez por todas. Ela se aproxima com a sua lança nas mãos. Xian se volta para Eugene e pergunta se ele não vai lutar e o protagonista responde que vai lutar depois de todos. Mas Xian está certo de que vai derrotar o chefão e que Eugene nunca poderá lutar. Mas o protagonista afirma que se ele conseguir derrotar o chefão vai chamar de irmão. Usam por toda a sua vida. Xian se assusta com a proposta do novato. E sorri enquanto pede para que ele não se esqueça dessas palavras. O garoto então se senta para observar a sua colega lutar contra o grande monstro. Eles observam o Minotauro, que é um monstro que não poderia ser deixado de fora do labirinto. Xian observa o monstro e percebe o quanto ele é gigante. Mas afirma que ele é só grande e a sua força não se compara com o Troll ou o Ogro. Neste momento o Minotauro está em repouso, pois ninguém o desafiou ainda. Mas de repente ele é despertado para a batalha. Desire está em frente ao grande Minotauro para tentar derrotá-lo. Os dois se encararam por um momento sem que ninguém se mova. Está apavorada por ter que derrotar essa coisa enorme, decidida de que não vai recuar depois de chegar tão longe. E parte em direção ao Minotauro com a sua lança empunhada. O monstro apenas abre as suas enormes mãos contra a garota. E aplica o seu primeiro golpe durante a batalha. Desire consegue desviar rapidamente para em posição de ataque novamente. A garota consegue alcançar o corpo do Minotauro com a sua lança. Mas percebe que a lança é muito frágil contra o seu corpo forte. Ela não pode acreditar que o couro dele é tão duro que nem mesmo a sua lança consegue atravessar. Agora ele está vulnerável e fragilizada diante do grande monstro. Gente, ele consegue pegá-la na palma de suas mãos. Certeza de que a sua vida já se foi. Mas o monstro ainda lança ela para longe. Desire cai ao chão em que possa ter tempo de se recuperar. Ela está muito fraca e não consegue ter forças para se levantar. Nesse momento, Ciel pergunta para Eugene por que o Tauro acabou a luta jogando ela para longe ao invés de atacar mais. Ele explica que o Minotauro não é um monstro de verdade e assim que a garota caiu em suas mãos o vencedor foi decidido. Agora Xian se levanta para enfrentar o grande monstro em sua frente. E está determinado a mostrar que a linhagem da família principal está em um nível maior da linhagem colateral. Eugênio apenas sorri para o garoto pois sabe que ele não irá conseguir enfrentar o monstro. Xian fica furioso porque o protagonista realmente acha que ele não consegue derrotar o Minotauro. Então decide invocar a mana para iniciar o combate. Ele levanta a sua espada segurando com firmeza. E apresenta a sua grande arma que poderá derrotar o Minotauro. Desire se surpreende porque para criar uma espada de que é necessário pelo menos 10 anos de treinamento de mana. E se lamenta por perceber a diferença dos descendentes colaterais da família principal. Eugene não parece muito surpreso, mas reconhece que não é nada mal ter uma espada dessas nessa idade. Xian está confiante de que o tempo de mana da espada será suficiente para cortar o monstro em pedaços. Mas nesse momento algo de errado acontece. A mana simplesmente some da espada e Xian se pergunta o que está acontecendo. Eugene diz que o chefe da família disse que queria testar todos sem a vantagem da família principal prejudicar os outros. E conclui que Loberian criou o labirinto de forma que ninguém pudesse usar mana para atacar no centro. E fica feliz por ver que Xian vai lutar de igual para igual com todos. Enquanto isso Xian está desesperado porque a mana era a única salvação para ele vencer o monstro. Nessa hora o protagonista fala que se ele acha que vai perder é melhor voltar. Mas ele não pode, acabou de ver e nunca irá desistir. E pergunta para o protagonista se ele acha que não consegue derrotar o monstro só porque não tem a espada de Ki. E imediatamente parte em direção ao Minotauro. O grande monstro vem com as mãos para pegar o garoto, mas ele consegue desviar rapidamente.
e no primeiro momento atinge o braço do Minotauro com a sua espada. O garoto se move rapidamente aplicando vários golpes pequenos contra o grande monstro, mas percebe que apenas isso não vai derrotá-lo e que ele precisa avançar e mirar nas pernas. E é exatamente isso que ele faz. Xian está quase chegando aos pés do Minotauro para derrotá-lo, mas quando vai aplicar o seu golpe o grande monstro apenas bloqueia sua passagem. A sua fúria sobe cada vez mais por perceber que não conseguiu atingir o seu objetivo. Por fim o Minotauro consegue pegá-lo em suas mãos, e também lança o garoto longe como fez com Desire. Xian é lançado para longe e cai ajoelhado. Eugene olha para o garoto e com um sorriso afirma que ele também perdeu. Xian está furioso por ter que admitir que o protagonista está certo. Eugene declara que a próxima a enfrentar o monstro será Ciel, mas a garota fala que não quer lutar porque não pode nem usar a espada de Ki no meio do labirinto. O protagonista se admira porque ela é mais esperta do que o seu irmão, e decide pegar as suas ferramentas para enfrentar o monstro. Eugene posicionar o escudo em uma de suas mãos, e enquanto está partindo Ciel pergunta se ele consegue realmente vencer. Ele responde que não sabe se seria possível ele perder contra o Minotauro. O monstro é incrivelmente gigante e Eugene está indo em sua direção. Enquanto caminha ele cria as suas estratégias para acabar com ele. Finalmente o Minotauro fecha os seus punhos e dá o seu primeiro golpe contra o protagonista, mas ele consegue desviar rapidamente, e usa o seu braço para escalar o seu corpo até o alto da cabeça. No meio do caminho o Minotauro usa outra mão para tentar agarrar o protagonista, mas ele também consegue se desviar mais uma vez. Finalmente Eugene alcança o alto da cabeça do Minotauro. O grande monstro não pensa duas vezes antes de fechar o seu punho e dar mais um golpe contra a protagonista. Mas essa é exatamente a estratégia que Eugene utilizou para que ele pudesse golpear a si mesmo. A força de sua mão é tão forte que ele não pode suportar a pressão. Eugene aproveita a oportunidade que o Minotauro se desestabilizou por um momento, e aplica vários golpes um atrás do outro continuamente sem parar. Os outros descendentes que estão observando a luta ficam desesperados com o que estão vendo. Desire percebe que o protagonista está focado e querendo acertar diretamente a artéria carótida. Eugene está determinado e mira bem no seu objetivo. Finalmente ele consegue fincar a espada no corpo do Minotauro, que é atingido em um local vulnerável que tira totalmente as suas forças. Assim o Minotauro cai ao chão, e finalmente é derrotado por Eugene. No chão restaram apenas o líquido verde que corre em suas veias. Eugene se posiciona ao chão após enfrentar a sua missão principal, e olha para os outros descendentes perguntando se eles viram isso. Xian é elaborado com a desenvoltura do protagonista, e Eugene apenas sorri satisfeito por ter vencido o grande monstro. Mesmo assim Xian não desiste de enfrentá-lo e diz que poderia ter ganhado se tivesse a espada de Ki, mas medita consigo mesmo de que não seria tão fácil derrotar o grande monstro. E dentro de si Xian sentiu um nervosismo desesperado que não vai embora. Uma sensação terrível que ele não pode controlar. De repente a espada e o escudo somem das mãos de Eugene, e tudo que está em sua volta começa a se desfazer. Ciel percebe que a cerimônia chegou ao fim. A tela pela qual Gilad e Loberin acompanhavam os eventos também se desfaz. O chefe da família sorri satisfeito com o desfecho da cerimônia. Ele comenta com o mestre que é impressionante ver uma criança da linhagem colateral sem treino em mana derrotar o monstro. Loberin concorda mas demonstra surpresa. Ele explica que o Minotauro é difícil de enfrentar sozinho e por isso incentivou a colaboração entre todos. Seu objetivo era que as crianças trabalhassem em equipe e explorassem todas as possibilidades. Mas ele observa que Eugene superou as armadilhas e venceu o monstro sozinho. O chefe está satisfeito e olha com carinho para Loberin. Ele destaca que o garoto só fez treinar desde que chegou ao palácio. Gilad diz que a cerimônia foi proveitosa pois descobriram um verdadeiro tesouro. O mestre porém pergunta se o chefe da família não está incomodado com isso, pois Eugene demonstra ser melhor do que seus filhos mesmo sem treinar mana. Gilad responde que isso deixa feliz pois Eugene fará o nome Lionheart brilhar ainda mais. O mestre continua perguntando o que aconteceria se Eugene desejasse se tornar o herdeiro e chefe da família Lionheart. Gilad hesita e reflete por um instante. Ele afirma que a posição de chefe pertence ao Lionheart mais forte e merecedor. Se seus filhos são fracos a ponto de não defenderem esse direito então não são dignos de liderar. Loberin aceita o resultado da cerimônia embora com um ar de melancolia. Finalmente os dois retornam ao ponto de partida da cerimônia. Antes de receber todos Loberin sugere que Gilad adote Eugene como seu filho. Gilad se surpreende com a sugestão do mestre. Loberin continua explicando que isso evitaria que as famílias colaterais subestimassem a linhagem principal o que traria problemas. Gilad aprecia o conselho e admite que é uma ideia tentadora. Mas antes de qualquer coisa ele quer parabenizar o garoto. Enquanto aguardam o grupo de descendentes se aproxima. O chefe observa todos a maioria com a cabeça baixa. Ele se aproxima e começa a avaliar cada um deles. Iod não conseguiu chegar ao centro do labirinto distraído com a magia e os monstros.
Gilad fica desapontado por sua falta de foco e por ser levado pela curiosidade. Cian e Ciel deram o melhor, mas não derrotaram o Minotauro devido à inexperiência. Finalmente o chefe parabeniza a todos pelo bom desempenho. Ele diz que viu todo o caminho que percorreram, achou que seria difícil, mas todos se saíram muito bem. Então chama o vencedor Eugênio. Declara que ele foi o mais destacado entre as 9 crianças na cerimônia de sucessão. O protagonista baixa a cabeça em reverência e agradece. O chefe da família diz que as escolhas de Eugênio para superar as armadilhas e os monstros foram impressionantes. Nesse momento Gargis fica admirado ao saber que Eugênio enfrentou o troll sem se ferir. Ele pergunta como isso foi possível com um corpo tão fraco. E lamenta que Eugênio ainda não tenha o remédio de crescimento muscular da sua família, pois seria ainda mais forte. Loberian pensa que subestimou as crianças achando que ficariam perdidas. Reflete consigo mesmo que só em observar essas preciosidades já vale a pena, pois são descendentes do grande Vermouth. O chefe de família manda Tyrion descansar, pois irá preparar um belo banquete para eles. E pede para que Loberian leve as crianças de volta. E assim ele faz, acompanhando todos eles para sua residência. Mas antes que todos possam ir, Gilad chama Eugênio para acompanhá-lo. Ciel observa e fica surpresa com o chamado do chefe da família. E pergunta a ele se vai dar o presente para Eugênio agora, e Gilad afirma que sim. Ciel aumenta e lembra que sempre pediu para o seu pai levar ela lá, mas ele nunca a levou. E vê o chefe de família partindo ao lado de Eugênio. Ainda é final de tarde e todos estão indo para o seu destino. O chefe de família caminha e logo atrás vem Eugênio. Gilad diz que o garoto se saiu muito bem ao usar várias armas diferentes, mas Eugênio diz que ele está o enaltecendo demais. Mas o chefe diz que isso não é verdade, porque ele derrotou os monstros usando um escudo e uma espada no labirinto. Enquanto o caminhão, Eugênio medita que o chefe da família descobriu todas as suas armas que lutou até agora. Gilad revela que a arma que simboliza os Lyonheart atualmente é a espada. Mas o seu ancestral conseguia usar vários tipos de armas com facilidade, chegando ao ponto de ser chamado de o deus da guerra. Porém ele não era o único com tamanha proficiência em todas as armas, mas Amel também foi um grande mestre. Mas Eugênio se lembra que nos livros que ele leu ele era chamado de o estúpido Amel. O chefe sorri e diz que também leu essa história, mas se ele não fosse tão problemático a história não teria graça. E revela que gosta muito mais do San Amel do que do Sr. Vermouth. Eugênio fica espantado com o que acabou de ouvir da boca do chefe da família. E pergunta por que esse personagem o agrada mais. Mas o homem disse que prefere as qualidades dele que não apareceram nos livros. Porque apesar de sentir sua inferioridade contra Vermouth, ele nunca desistiu e sempre tentou ficar mais forte. E no fim se sacrificou para salvar a vida dos seus amigos. Eugênio continua a sua caminhada enquanto pensa sobre as palavras de Gilad. E decide falar sobre o que acha da história. Se você assistiu até aqui, deixe um like e comente parte 2. E também se inscreva em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!